Salve pessoal, uma boa tarde para você, uma boa tarde de domingo, final de semana já se encerrando e a gente está aqui para mais uma live onde a gente vai estar trabalhando um tema, um tema que requer cuidados, né? Um tema polêmico e um tema que momentos que estão acontecendo. É interessante a gente estar trazendo e hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a Karina Dan, uma mulher capoeirista. Eu vou estar chamando ela aqui, que ela já está aqui para poder entrar. Lacha, bom te ver aí. Fala, Júlio, meu irmão, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui presentes com a gente. Oi, Karina, Oi, tudo boa bem com tarde, você? tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, maravilha. Boa Que tarde bom a que você todos. Que bom que você aceitou o nosso convite de vir falar aqui sobre um tema tão nobre, tão importante, principalmente nesses dias de hoje, né, Karina? Que a gente vive num mundo que a gente acha que não tem esse tipo de problema, né? Mas quando a gente vai pesquisar, vai mais a fundo, a gente vê que isso é um problema que é um problema da nossa sociedade, do Brasil e mundial, né? Sim, com certeza. E muito legal você estar aqui com a gente. Queria agradecer a sua presença, o seu conhecimento para estar dividindo com a gente, o público da capoeira, com as mulheres de uma forma geral. Muito obrigado, viu? Primeiramente, boa tarde a todos aí no Brasil, boa tarde a todos aqui nos Estados Unidos, né? Essa live é internacional, né? Tem um aí, tem outro aqui. E Zezinho, mestre Zezinho, é de suma importância a gente estar abordando esse tema, né, de violência doméstica, de defesa pessoal, de armamento feminino e o quanto isso poderia estar salvando uma vida, uma mulher a cada 2 minutos. A gente Nossa, tem um alto índice de mulheres morrendo, sendo assassinadas, feminicídio a cada 2 minutos. Isso não é só aí no Brasil, isso é mundial. Então, obrigada pela oportunidade de estar falando. Para mim é uma honra estar falando com grandes mestres como você. Eu sou aluna do mestre Baiano, né, do grupo SECAC, e hoje eu venho tentando desenvolver um trabalho muito voltado para a criança, mas também para a defesa pessoal feminina, porque além de capoeirista, eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, venho do MMA, né, sou pioneira no MMA mundial, e tem muita bagagem, muita coisa para ensinar, para tentar ajudar de alguma maneira as mulheres a se salvarem. legal. Para começar, enquanto o pessoal está entrando, separei um birimbalzinho aqui, vou levar uma música para a gente começar os trabalhos, enquanto o pessoal vai entrando, e Ah, uma muito música. bom, muito bom. É bom que dá energia, que a gente já vai pegando nessa pegada do berimbau, dependendo do ritmo, a gente já vai falando do que o berimbau pedir, né? Isso aí, falou tudo. Olha o Sapeba aí, já na área. Oi, mestre Tapeba. Tapeba é uma grande referência aqui no Brasil. Mulher, levanta, sai e vem jogar. E mulher, levanta, sai e vem jogar. A melhor coisa do mundo é a mulher capoeira. Ai! A melhor coisa do mundo é a mulher capoeira. Não, 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 a mulher não foi feita pra sofrer. Não, 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 ela não deveria morrer. Não, 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 a mulher não foi feita pra sofrer. Não, 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 ela não deveria sofrer. Muito bom, muito bom. Minha música em homenagem às mulheres. A minha mulher falou, Zezinho, você vai cantar essa música de levantar a saia, do jeito que o mundo está hoje? Falei, não, não tem nada a ver, não. Porque a mulher ainda continua usando saia, né? Levanta a saia e vem jogar, né? Sim, sim, não pode mais ter esse preconceito, esse rótulo do que a gente pode usar. A gente tem que poder usar tudo e poder usar Uhum, nada e mesmo assim ser respeitada. Esse é o direito exatamente. da mulher.
Eu querer ou eu não querer, eu tenho que ser respeitada, independente de eu querer ou não. Inclusive, no carnaval aqui desse ano, né, foi um tema bastante divulgado pelas mulheres, né, que era aquele não é não, Não né, é não. porque tem aquela questão do homem insistir, daquela coisa, às vezes, de agarrar força, né? Então, quando a mulher falar não, não é não, né? Exato, mas Zezinho, o não é não em qualquer ocasião na vida de. Hoje a gente está falando de uma mulher, e quando uma mulher fala que é não, porque fisicamente vocês são muito mais fortes e mais preparados para agredir, para segurar, né, do que uma mulher mais fragilizada. Não estou dizendo de uma mulher treinada. E isso acaba que não é respeitado, não é respeitado no Brasil e no mundo. E muitas mulheres sofrem feminicídio, né? A tentativa de agressão acaba causando a morte de mulheres. E isso a cada Sim. 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E a cada 5 minutos, uma mulher vem a falecer. Isso é muito triste. Caraca. Esses dados são muito altos, né? E pesado, né? Quando a gente entra em contato com eles, que a gente vê, a gente fica impressionado, né? Inclusive, teve um caso aqui. A gente está passando por um momento turbulento, né? Para quem acredita em astrologia, diz que tem vários planetas retrógrados e é um momento que a gente pode esperar tudo. Então, a gente teve o caso do segurança aí nos Estados Unidos, teve um menino aqui no Brasil também que foi morto, e teve um caso de uma menina, um namorado policial, ele super famoso nas redes sociais. Eu sei que eles entraram numa confusão, ainda está se investigando, eu sei que ela faleceu com um tiro, e ele ficou ferido. Então a gente não sabe se ele matou e se feriu, ou se na confusão ela atirou nele. Eu sei que ela acabou vindo a morrer, né? E ele estava se recuperando no hospital. Então, assim, o momento está muito complicado. Eu acho que a gente está falando sobre isso agora, é muito legal. Karina, antes da gente aprofundar no assunto, me fala um pouquinho da sua trajetória. Eu sempre começo as nossas entrevistas perguntando um pouco da trajetória dos nossos capoeiristas, das nossas capoeiristas agora, a primeira live que eu faço com mulher. Ai, que Eu queria que você legal, que falasse, legal. Me queria que você sinto falasse. privilegiada de poder ter essa oportunidade. Sim, com certeza. E eu também, muito privilegiado. O mestre Halil entrou agora. Mestre Halil é Oi, o meu mestre mestre de Halil. Eu capoeira. conheço o mestre Halil, já tive a oportunidade de estar com ele em algumas rodas no Espírito Santo, em alguns batizados na época ainda Abadá Capoeira. Isso, legal. Tá vendo que você não é novinha na capoeira, não. Você já tem uma Não, não, já estrada. tenho uma E fala pra estrada. gente aí um pouquinho, pra gente, Karina. Então, eu vim de uma infância onde eu não tinha muita opção. Ou eu me tornava atleta, ou eu virava bandido. Bandida, né, no caso. E era desse jeito, né? Eu vinha de um bairro pobre, da periferia, meu pai trabalhador, minha mãe dona de casa, não tinha muitas oportunidades na vida. E a primeira vez que eu vi capoeira foi em 2000, foi em 1994. Foi lá no Colégio Marista, aonde eu estava sobre a custódia de uma medida protetiva da Justiça por causa dos maus tratos que sofria, né, na infância e etc. Estava sob a custódia de uma juíza. E eu assisti uma roda de capoeira no Colégio Marista e eu fiquei apaixonada com aquilo que eu vi. Eu me Já com lembro. baianinho, já. Essa roda já Não, era do não, não, não baianinho era do Baianinho ainda não, era do mestre, do mestre Baianinho, do mestre Rogério Medeiros, do capixaba. mestre Capixaba, Ah, sim. E eu vi várias meninas jogando, a Simone Fofinha, a Patrícia Leoa, Etienne, Rafael Capoeira, essa galera eu sempre fui uma criança mais agressiva, eu acredito que devido aos maus tratos sofridos também na infância. minha infância, e então eu tinha aquela estiga já, eu já era estigada para briga, eu já gostava da parada, eu gostava. Simplesmente, o pessoal falava assim, por que você não tem MMA? Eu gosto do porradeiro, sabe? Eu gosto do porradeiro. E eu já, na minha infância, antes dos meus 16 anos, 15 anos, que eu considero adolescentes, eu já gostava de porradeiro. Eu já era a defensora das amiguinhas
desprivilegiadas da escola, as mais fraquinhas, eu já tomava frente ali para defender na escola. E depois dessa roda de capoeira eu fiquei apaixonada. Eu vi Etienne jogando, mestre Etienne, hoje mestre Etienne, e eu vi ele jogando, eu fiquei completamente apaixonada por aquilo. Rafael Capoeira, mestre baiano jogando, aquela musicalidade toda, aquilo tudo me envolveu de uma tal maneira que eu falei assim, eu nasci para fazer isso, não é possível, eu tenho que fazer. Eu tinha um vizinho chamado Mestre Goiamu, hoje, infelizmente, nós perdemos ele para o Falecido. câncer, faleceu. E ele sempre me falava, você tem que fazer capoeira, vamos fazer capoeira. Nessa época eu já treinava jiu-jitsu há algum tempo, há alguns meses, pouquíssimos meses. Eu treinava com o mestre Jamelão em outra cidade, eu dirigia até lá para Uhum. poder treinar, eu era bem novinha ainda. E depois disso, aí eu falei, um dia eu falei, eu estava treinando no andar de baixo, onde o mestre Goiamu dava aula, e subi para assistir a aula dele. Eu fiquei da porta olhando, ele fazia assim para mim, né? O professor de capoeira fica chamando o aluno para vir, vem, vai experimentar. A bobona foi. Fui lá e fiquei completamente apaixonada pelo que eu pratiquei naquele dia e nunca mais eu parei. Eu me afastei como professora, cheguei a me formar mestre pelo Grupo AG Capoeira, do Mestre Feijão, em Guarapari, no Uhum. Espírito Santo também, né? Uhum. Nessa minha fase onde eu fiquei muito perdida, sem saber o que eu fazia, depois que eu me afastei do grupo do Mestre Baiano. E hoje estou tendo esse reencontro com a capoeira, esse amor, essa paixão toda que eu sinto dentro do meu coração e do meu peito. E eu sou muito grata por estar podendo ter essa oportunidade de estar voltando para a arte marcial que eu sempre abri minha boca para falar que é a que eu mais amo, que é a capoeira. E sem dúvida nenhuma, você falando assim, eu acho que foi a capoeira que trabalhou esse seu instinto de chegar ao MMA. Você vai contar isso pra gente, eu quero sua trajetória no jiu-jitsu também. Você formou black belt, faixa preta, foi nos Estados Unidos ou foi aqui no Brasil? Então, eu me formei black belt na minha. Eu iniciei no MMA, eu ainda era uma faixa azul de jiu-jitsu, mas eu era muito capoeirista. Eu competi o jiu-jitsu, mas eu não tinha aquela. Tipo assim, meu negócio era jogar capoeira, era ser a melhor da roda da capoeira. E eu vim de um grupo, quando eu comecei capoeira, que era o antigo grupo Abadá, né? Os meus professores formados eram todos corda. O Goiamum, quando eu era aluna dele, ele era corda roxa. Poxa. Ele era corda roxa ainda, ele não era mestre e nem Uhum. mestrando. Então, eu via a capoeira como luta, e eu via que a luta no meio da rua, eu era uma menina que eu saía na porrada na hora do recreio na escola. Eu saía na porrada. Eu era uma menina que eu saía na porrada com a prima mais forte para defender as mais fracas, mas eu era meio justiceira, não era muito injusta também. Uhum. E acabou que isso me instigava muito. E meus professores, eu fiquei no Goiamum só até faixa amarela, para você ver como que a capoeira estava muito no meu sangue, né? Porque do mestre Goiamum, ele teve seus desentendimentos na época com o dirigente do grupo e acabou montando o grupo dele só. Eu E lembro, inclusive, quando o Guanhamu saiu lá do Mestre Capixaba, ele veio treinar com a gente aqui em Brasília, né? Então, assim, eu me lembro do primeiro evento que ele sim, ele fez aí no procurou Espírito Raízes do Brasil, Santo. sim, É, exato. exatamente. E aí a gente falou, Guilherme, fica com o seu trabalho, você é conhecido aí no seu estado, Espírito Santo, cria o seu grupo, eu não lembro na época qual o nome que ele formou, mas ele vinha treinar com a gente ia lá para os eventos dele, né? O Guilherme é uma pessoa 100%, né? Assim, não tem o que falar. Eu acho que Ele ele, era muito disciplinado, né? E exato, contava as aquele estilo, mordidas. Quando eu ia exato, aquele almoçar com ele, estilo de passava raiva, vida, que ele né? ficava contando as mordidas, né? Demorava 2 horas para almoçar. Exato, aquele estilo de vida vegano, totalmente saudável que ele aplicava para todo mundo. A gente não podia nem tomar uma aguinha gelada, tinha que tomar água à temperatura ambiente. Se fosse aluno dele, tinha que tomar água à temperatura ambiente. Ele viciava todo mundo em água. Você acredita que eu treinei com ele há mais de 23 anos atrás e até hoje eu não tomo água gelada? Treinando, né? Eu não Legal. como carne de porco, nunca experimentei a carne suína. E eu não tomo água gelada, com gelo. Eu só tomo água à temperatura ambiente, porque ele me fez acreditar
que o meu estômago não era quente, não estava preparado para receber algo Água frio, gelada. etc. Aham. Sim. E eu sempre acreditei nisso, porque eu tinha aquela imagem de mestre para mim. Quando ele se afastou do Abadá Capoeira, devido àquela euforia que eu tinha, aquela necessidade que eu queria fazer acontecer, né? Eu vim da periferia, eu queria sair da periferia, eu queria aparecer, né? Eu queria Uhum. ser alguém, eu queria na briga, na marra, ser alguma coisa, né? E eu tinha muita afinidade com o mestre baiano. Ei, mestre Ari! Grande Ari. Goiamum foi o meu primeiro mestre e eu sempre tive muito respeito por ele. E eu procurei o mestre baiano, que também estava se desfiliando da antiga doutrina, né, hierarquia do Grupo Abadá. Eu era só uma faixa, uma corda amarela, faixa, desculpa, por causa que eu confundo jiu-jitsu com capoeira, é muita graduação, né, mestre? E a musicalidade do mestre baiano me encantava. Eu via toda aquela cadência, aquela musicalidade e a minha voz rouca, né? Não sei porquê. E, e o mestre Baiano sempre acreditando em mim, sempre me incentivando, sempre falando: não, canta na roda sim. Você tem um bom domínio de voz, você consegue cantar aí. E era aquela voz que a minha mãe chamava de taquara rachada quando eu cantava dentro de casa. E a capoeira me deu muita coragem. Eu era uma mulher muito corajosa, uma garota que apesar de nova, né, com 17 anos, eu era muito corajosa e enfrentava e não queria saber. Estava na roda, meu mestre mandava eu ia mesmo, igual um pitbull Aham, com sede. aham. E como é que foi a história do jiu-jitsu? Como é que você se chegou à faixa preta? Quem te formou? Como é que foi isso aí? Então, eu comecei o jiu-jitsu e a capoeira muito na mesma época. Eu já praticava jiu-jitsu há pouquíssimo tempo, talvez menos de um mês. E eu comecei numa cidade chamada Vitória, com o mestre Jamelão, mas eu morava em Vila Velha. E no mesmo bairro que eu morava tinha uma academia chamada Clube Libanês, que era coisa de patricinha, e a galera da grana podia treinar lá, e eu queria Uhum. treinar lá de qualquer maneira, e a minha maneira de ser bolsista era, tipo, ajudando na Chegar mais limpeza, cedo, limpando a chegar mais cedo, academia, exato, né? exato. Então eu meio que convenci os professores que eu era talentosa para algum esporte, mas que meus pais não tinham condições de pagar a academia para mim, e eu queria fazer aquilo. E eu comecei a me destacar muito rápido, com um, dois, 3 meses, o professor já. Eu reconheço 3 coisas de longe, mestre Zezinho: talento, ouro e as famosas assanhadas, porque eu nem considero ninguém piriguete. Eu falo, as meninas têm mais energia que as outras, né? Conheço de longe. Aqui, eita! E eu era um desses talentos. Eu só precisava de investimento, e na minha época era muito preconceito, né, contra a mulher. Pô, mulher capoeirista, pô, mulher lutadora, pô, mulher não precisava para nada. A Sim, mulher só precisava para ser mãe e dona de casa, para mais nada. sim. E, e eu me matriculei nessa academia e eu vendia bolo na escola. Eu estudava numa escola particular e eu vendia pedaços de bolo, era um bolo de cenoura, super solado, não era muito bom. E eu vendia esses pedaços para poder para poder me manter ali nos esportes que eu queria praticar, que eram o jiu-jitsu e logo em seguida a capoeira. Eu não era bolsista das escolas ainda, mas eu tinha um desconto, eu conseguia um jogo de cintura aqui, um jogo de cintura ali e me manter no esporte até que eu comecei a me destacar muito. E como é que surgiu a primeira luta? Como é que foi que aconteceu isso para você? Conta pra gente a primeira luta. Porque subir num ringue, né? Não é fácil. Você é melhor do que ninguém sabe disso. Aquela adrenalina, essa gente É vacilar, toma louco, conta da gente, é né? Saber que vai loucura, sair na porrada ali é um negócio que não é para é qualquer um. loucura, E como é você loucura. falou que já era muito aguerrida, então eu acho que você foi uniu o útil ao agradável com a orientação de algumas pessoas. E como é que surgiu essa oportunidade e você falou, não, eu vou. Como é que foi isso aí? Só mandar um beijo aqui pro meu cabeleireiro, Márcio Ré. Graças a eles, eu sou loira. Ele e a Lídia Martins, eles arrasam sempre. Graças a eles, eu consigo manter esse loiro aqui nos Estados Unidos. Então, mestre,
Eu estava no primeiro evento de MMA que teve no Espírito Santo, onde o falecido mestre Galo lutou. Antigamente era um tal de Vale Tudo. Foi num ginásio chamado Tartarugão e foi meio bagunçado, porque ninguém sabia o que era a luta livre ainda. A gente lutava, não era chamado Mixed Martial Arts, né? A mistura de artes Era marciais. vale tudo, Era, né? era chamado Vale Tudo naquela época. Eu já era O capoeirista e tal. Rafael também chegou a lutar Não, também, né? ele já foi para o segundo evento. Aí, logo, pouco tempo depois, faleceu e a gente teve a luta, o primeiro VEF, o Vitória Extreme Fight, num ginásio maior chamado. Gente, tem alguém me ligando aí por causa da ligação, acho que a imagem está congelando. Por favor, para de me ligar agora, por favor. E eu assisti essa luta dentro do ginásio do Libanês, Álvares Cabral, em Vitória, que é uma cidade maior do que a da que eu sou, Vila Velha. E eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, da capoeira eu já era uma garota agressiva, no jiu-jitsu eu também já queria, que queria, que queria. Na capoeira eu era um porradeiro, que era aquela menina assim, pô, chegou, menina, hoje vai ter porrada na roda. Além dos caras que já vinham de uma geração anterior à minha, né? Rafael, Sapeba, Daiano, Sururu, o Mestre Carioca Carioca, e Etienne. Etienne, você, eu já via vocês na roda, já falava, não vai ter jeito, hoje vai dar samba. Então não podia ver uma menina entrando na roda que eu já achava, eu não era educada, eu não era disciplinada. Eu não tinha educação para arte marcial. Eu queria, eu era talentosa, mas eu não tinha educação para aquilo. Eu não tinha disciplina para aquilo. E o incentivo que eu recebia do meu mestre, do meu primeiro mestre lá atrás, era que eu tinha que provar que eu era porradeiro. Na minha época era porradeiro, ou você caía na porrada, você era frouxa. Sim. Entendeu? Então, tinham muitas meninas que eram muito boas, uma plástica, uma capoeira bonita, mas elas não eram porradeiro. Então, elas não eram boas. Mas eu achava elas boas porque eu achava aquela capoeira plástica linda. Mas eu tinha a estiga do porradeiro por causa da minha história que eu vinha sofrido lá atrás. E a capoeira e o jiu-jitsu começaram a me educar e a me mostrar que eu começava a perder muito não sendo disciplinada. Eu perdia amigos, eu perdia privilégios, eu perdia Oportunidades, né? oportunidades, exato. Eu perdia principalmente boas amizades, porque a prepotência, o talento, o elogio fazia com que eu fosse uma menina mais prepotente dentro da capoeira. E no jiu-jitsu, junto, porque eu praticava os dois ao mesmo tempo. Eu era mais capoeirista, mas eu praticava os dois ao mesmo tempo. E a arte marcial me educou muito. E o MMA, nesse dia que eu assisti, foi a luta do Jamelão com o Rafael, que eu falei, nossa, Histórico essa luta, né? histórica, e eu olhei para os meus ídolos, porque Jamelão era meu mestre de capoeira, e Rafael era o cara que chegava nas rodas, e a mulherada, e a moçada, a garotada, a galera ficava toda eufórica. Ah, Falei, e nossa, jogava muita capoeira, né? Rafael Rafael jogava tava, muito, né? sim, jogava muita capoeira, e nessa época estava sendo mandado para o Rio de Janeiro, porque já não dava mais ali no Espírito, o Espírito Santo tinha ficado pequeno para o Rafael. E o mestre Jamelão tinha chegado nessa mesma época que o Rafael precisava sair, eles tinham aquele atrito deles e aquilo envolvia quem praticava com os dois, né? Porque o Você mestre de ficava. jiu-jitsu é Jamelão, mas o Rafael é da Capoeira. Na época eu era da Capoeira e a gente Sim, tem aquela. Você sabe que a doutrina, você ama aquilo que eles te informam, né? Toda a informação que você tem, você ama ter aquilo, né? sim. Então, o meu mestre que mais, tem uma pergunta aqui do professor Marinheiro, o meu mestre que mais me incentivou a cair na porrada, tipo, vai pra dentro que você consegue, até hoje ele é desse jeito, é o mestre Baiano. Ele me tinha como um talento, assim, tinha os meninos dele, hoje o mestre Jefinho, o Isaac, o Igor Macacão, o Henrique Alisante, essa galera caía na porrada, mas das meninas dele, assim, das linhas de frente, a gente tinha boas garotas,
Mas eu ia pra porrada mesmo. Mandava eu ia, eu era igual um cachorrinho obediente, pitibuzona, ia, não queria saber. E aí o Pedro Rizzo, aquele ícone do Grande Pedro esporte, né? O Rizzo. Pedro Rizzo da luta livre, estava nesse evento, lá no Álvares Cabral. Isso foi em 2004, início de 2004. E ele falou para mim assim, olha, tava ele, o mestre Rogério Medeiros, o capixaba, e eles falaram, os dois falaram para mim, você é o estilo desse tipo de luta aí, você deveria tentar procurar isso aí. E aquilo meio que, aí eu falei assim, eu não vou conseguir lutar isso, tem que ser boa de jiu-jitsu, né? Porque eram faixas pretas lutando ali, né? Eu era faixa azul nessa época de jiu-jitsu, em 2004. Eu era faixa azul de jiu-jitsu. Falei, será? Mas eu dormi com aquilo na minha cabeça e nada. Eu sou muito brasileira, sabe, mestre Zezinho? Eu não desisto nunca. Eu não desisto nunca. Eu sou brasileira mesmo. Pode falar o que for, mas eu sou brasileira, eu não desisto. E aí eu fiquei com aquilo maturando na minha cabeça, fui embora daquele evento, amando aquilo que eu tinha visto, meus amigos ali lutando, né? Meus professores, meus ídolos lutando na época. E eu já era muita fã do Marcos Ruas também e do professor Boneco, na época ele era grupo Brasil Capoeira, se eu não me engano. Para o Brasil, né? É, Capoeira Brasil, eu era fãzaça dessa Malhação, essa galera. época da Malhação, né? Que ele Não, isso, isso, apareceu isso na foi grande muito. mídia. Não, isso foi muito antes da época da Malhação. Foi muito antes. Malhação nem existia ainda. Isso foi, eu tô falando lá atrás mesmo. E aí eu procurei o promotor do evento e me ofereci. Falei para ele: olha, eu gostaria de lutar MMA. Eu sou porradeiro, já caí na porrada na rua, na escola várias vezes, mas eu faço jiu-jitsu e capoeira. E acredita em mim e eu quero lutar. O promotor do evento morreu de rir, falou que de jeito nenhum, que ia ser vexame, que a gente ia puxar o cabelo uma da outra, que isso não ia acontecer, mulher não ia lutar MMA. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 41 anos de idade. E aí eu procurei a imprensa. Eu tinha acabado de entrar também para uma luta chamada Luta Olímpica, hoje a gente conhece como Wrestling, e estava tendo Aham. bons campeonatos. Meu irmão é muito atleta, Rodrigo Dan, faixa preta de jiu-jitsu. Então, meu irmão estava me puxando para essa luta de wrestling, porque eu era realmente talentosa e porradeiro para arte marcial, a gente não sabia para o que ainda. E saí na capa de jornal, eu, a Simone Fofinha e a Patrícia Leoa, pedindo uma luta, abram as portas, tipo, para o preconceito. Isso lá atrás, em 2004, há muito tempo, né? E o cara viu que a gente fez a capa do jornal do nosso estado, a Gazeta, antes nunca feito por mulher na arte marcial, né? E feita Sim. ali por três meninas capoeiristas, eu querendo lutar e as meninas, tipo, dando aquele apoio, pá, me chamou para fazer uma luta. Eu peguei e aceitei, nem sabia quem era adversário, eu não sabia dar um chute fora dos chutes da capoeira, martelo, pisão, minha luta de compasso e tal, mas eu não vinha do Muay Thai nem do boxe, então eu sabia um pouco de jiu-jitsu, porque eu era uma faixa azul, faixa azul não sabe muito jiu-jitsu, ainda mais na Aham. minha época. E aceitei a luta. Ele me deu uma mestre de capoeira. Ela era conhecida como a mestre Pitu. Ela era conhecida como uma mulher forte porque ela era musculosa. E existia o preconceito porque a Pitu era morena e eu era loirinha. Existia essa coisa Essa nojenta, rivalidade de raça, essa né? rivalidade de raça, essa coisa nojenta que eles têm contra o preconceito, né? Que a pessoa é branca, a pessoa é mestiça, a pessoa é isso, a pessoa é ser humano, né? A pessoa é ser humano. E começaram a fazer, aquilo começou a vender no jornal e não dava mais para voltar atrás. Isso foi em 2004, a minha estreia foi em outubro de 2004, eu tinha 23 aninhos. E aí, eu era só uma faixa azul de jiu-jitsu, fecharam a luta, começaram a divulgar e a gente começou a ganhar espaço na mídia, porque era uma garota loirinha que usava roupa rosa, eu sempre fui uma garota estilosa, gostava de rosa, gostava de amarrar meus cabelos de formas diferentes, gostava não, ainda gosto, sou muito vaidosa, gosto de maquiagem, etc. E aquilo diferenciava contra a Iris, que era uma menina mais musculosa, mais recatada para a época, né? Mas na nossa época não se usava shortinho para lutar, as meninas lutavam de bermudão. Aí Uhum. pá, minha Zezinho, meti logo um shortinho, um topzinho, amarrei os cabelos de Maria Chiquinha, ganhei os jornais a nível nacional. Lutei com a Iris Pitu, foi uma luta onde todo mundo, que tinha 5.000 pessoas aquele dia no ginásio,
para o segundo evento estadual lá no meu estado de MMA. Tinham 5.000 pessoas naquele ginásio, mais ou menos. E eu entrava naquela fumaça, aquela adrenalina, aquela quentura aqui no peito, sabe? Aquilo dá uma quentura no peito. Eu tenho 39 lutas de MMA e até hoje eu não vou me acostumar. Toda vez que eu entrar vai ser como se fosse a primeira vez, porque a adrenalina sobe mesmo no momento de competição de jiu-jitsu, de capoeira, mas o MMA é um vale tudo. Então ali valia, na minha época valia tudo. Hoje tem muito Hoje mais ainda tem regra. regra, né? Hoje Mas na ainda minha tem época, regras, né, exato. assim, de preservação, mas antigamente não tinha, Não tinha. né? E eu, como pioneira, né? Eu tinha que aceitar. Veio aí espiritual mestre de capoeira. Eu, tipo, era uma boa capoeirista, mas não era uma mestre de capoeira, né? Eu tava chegando, mas eu era atleta. E eu aceitei o desafio porque eu era super corajosa, achava que eu era invencível e ganhei. E ganhei a luta contra ela em 3 minutos e meio. Eu dei um giratório de braço nela, pegou no queixo, ela já caiu. Dali eu consegui estabilizar e finalizei ela numa chave de braço do jiu-jitsu. E aquilo foi um estupim, porque em um mês eu já estava lutando no Japão e comecei a ganhar o mundo. E comecei a lutar nos Estados Unidos, Japão, Europa, e começaram a vir os contratos e etc. E eu comecei a me tornar a Karina Dan, lutadora de MMA. A Barbie Ah, dos rings, né? Na então época foi eu muito era. rápido, né? Essa ascensão foi muito rápido, muito porque na época não tinha tantas mulheres que lutavam, né? E a coisa aconteceu de uma forma meteórica, né? E É, aí você depois, a gente tem e aí uma de- pergunta aqui do Tico da Lagoia, o Márcio. Ele está perguntando quantas meninas talentosas o Brasil já perdeu pelo preconceito em todas as áreas. Eu não sei te dar um dado específico de quantas meninas, mas a cada minuto a gente perde vários talentos, não só mulheres, mas homens também, pela falta de incentivo que o nosso governo, que o nosso país tem e o comprometimento com o esporte, no geral. com certeza. O Tico fez o meu treino ontem. Salve, Tico, bom demais te ver aí. Aquele treino que eu te falei, ele está treinando comigo. E ele é de uma outra escola de Ah, que capoeira. legal. Muito Eu tô legal. muito querendo me organizar para fazer esse treino. Eu tenho feito as lives, as classes de Zoom do Mestre Etienne no grupo CK, que tenho treinei com o Mestre Sururu outro dia desse, foi maravilhoso. Ele me deu um jogo de cadência, né? De Uhum. mais malandragem, mais pro estilo da Que é Angola. típico dele, né? Que é típico dele, E muito legal. fiz aquele treino de assassinato do Mestre Baiano, que foram quase 2 horas de treino, e ele não tem limite para puxar a gente. Então, beijo, Mestre Baiano, aí, pelo não limite que você tem. É, desse jeito. Karina, você tem um trabalho, né? Você tem um trabalho que é o Sou Empoderada, né? Que é um trabalho voltado para o público feminino. Como e por que que surgiu essa ideia de criar esse trabalho? Como é que foi esse start de você? Quando que começou? Como é que fala um pouco dele para gente? Então, esse trabalho, esse projeto, ele chama Sou Empoderadas, porque eu, como uma amante da arte marcial, né, uma mulher que respirou luta a vida toda, e me sinto na obrigação de passar informação e conhecimento e usar todas as armas que eu puder para ajudar mulheres em situações de risco, seja no Brasil ou no mundo. Aí no Brasil o nome do meu projeto é Sou Empoderada. Aqui nos Estados Unidos a gente tentando traduzir para o inglês é I am empowered, é uma mulher empoderada também, né? Eu sou empoderada. Uhum. A gente tem esse domínio, né, nas redes sociais. E de algumas maneiras, além de técnicas de defesa pessoal, até o armamento feminino, até as técnicas de códigos, de você estar comunicando a alguém sobre o que você está passando, a gente tenta estar ensinando e orientando todas as mulheres que nos procuram, que ficam sabendo do nosso projeto através das redes sociais ou outras mídias, a estar orientando elas. Eu me sinto, além na obrigação, já sofri muito preconceito, mestre Zezinho. Sofri preconceito. As pessoas acham que só as pessoas negras sofrem preconceitos. As brancas também sofrem. Eu, por ser mulher, por ser
ter o cabelo claro, loiro, os olhos mais claros. Eu já sofri preconceitos dentro de equipes de artes marciais, eu já sofri preconceitos em lugares públicos, como, por exemplo, uma festa, já sofri preconceito dentro do próprio esporte. Muitas pessoas nunca acreditaram que uma menina pudesse lutar MMA e ser pioneira naquilo e viver do esporte. Eu vivo do esporte, eu não vivo só de capoeira, eu vivo do esporte no geral. Eu sou formada em jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, 3 graus. Venho da equipe Aliança e hoje eu faço parte da maior equipe de MMA e artes marciais do mundo, que é a América Top Team. Eu moro na Flórida, Sim. nos Estados Unidos, e sou coach, tenho classes com crianças, tenho um projeto com mulheres de defesa pessoal, junto com outro mestre renomado, mestre Ailton, dentro da América Top Team, que é uma equipe gigantesca. As pessoas aí do Brasil, ou talvez de outros países, não têm ideia da imensidão, do tamanho, de como é gigante essa equipe e de como eu me sinto privilegiada de poder ser uma das coaches, ser uma das pessoas que está ali dentro trabalhando. Sou formada também em educação física, me formei em 2002 no Brasil, na Universidade de Vila Velha, e sempre fui atleta pela faculdade, ganhava bolsa de estudo, competia jiu-jitsu, competia capoeira, competia judô sem nunca ter treinado, mas ia lá tomar aqueles ipons lá para somar na bolsa e conseguir mais desconto. E assim fui vivendo, tive pessoas que com certeza foram anjos que me ajudaram e até hoje tenho. E sou muito feliz por poder até hoje falar que sou capoeirista e vou ser até eu morrer. Legal. E quando que começou o seu projeto do Sou Empoderada? Você sabe o ano? Sim, o meu projeto das Empoderadas, a gente começou ele em 2016, né? O projeto, hoje nós estamos em 2020, o projeto ele já tem 4 anos. Eu já, para te falar a verdade, na minha opinião, eu falo isso com a minha assessora, a Renata Brasileiro, que eu já tenho esse projeto de defesa pessoal desde que eu nasci, né? Porque eu sou nascida em casa, com parteira de 7 meses. Então, eu já tinha muita pressa da vida, né? Eu já tinha muita pressa de fazer e acontecer tudo desde lá da gestação da minha mãe. Então, eu sempre falo que esse projeto, ele já vem no forno, eu já venho cozinhando ele no banho-maria ali há muitos anos. E todas as maneiras de preconceito que eu sofri como mulher no esporte, na minha carreira, na faculdade de educação física, né? A maioria eram homens, nas rodas da capoeira, os melhores eram os homens, né? A mulher quase não tinha espaço. Aquela coisa da roda para a mulher, para a gente conseguir jogar, porque ninguém deixava a gente jogar. Aquela E, coisa, não, agora só joga mulher, né? mas isso Até hoje a gente vê Até isso. isso, até hoje é. Eu, por ser uma garota que eu não aceitava, eu entrava na roda que não era das mulheres mesmo e batia de frente, e aí muitas vezes apanhei, muitas vezes bati, mas a maioria das vezes apanhei, com certeza. A maioria das quedas eu saí na mandinga, porém é preconceito que a gente vem sofrendo a vida toda, da geração da minha avó para cá, a gente nunca teve muito espaço, nós mulheres, mas eu sempre fui uma menina que eu não aceitava. Eu batia de frente, eu queria, eu ia, não, eu falava, não, isso vai dar, mesmo a gente sendo mulher, a gente vai conseguir, mesmo eu sendo mulher, eu vou conseguir, e eu conquistei o antes nome que eu tinha, a Karina Dan, a irmã do Rodrigo Dan, que é muito bom de jiu-jitsu, que é campeão mundial de jiu-jitsu, né? O meu irmão, eu fui Legal. conquistando o meu nome, a Karina Dan, que também é irmã do Rodrigo Dan. E não só Não irmã é do mais Rodrigo a Dan. irmã dele, né? Era também, que também tem um irmão lutador. E não só é a irmã dele que está indo na barca, né? Legal. E não que eu não pudesse ir na barca, meu irmão teve um trabalho incrível também, uma história incrível. Eu sou muito orgulhosa de tudo que ele fez pelo esporte no nosso estado e no mundo, né? O Rodrigo chegou no UFC, ganhou várias lutas, hoje é pai de família, né? Um cara íntegro, ganha a vida dele muito bem. E eu tenho muito orgulho disso, mas eu tive a minha história, eu construí o meu nome, e isso para mim é muito legal. Legal. Karina, quais são os tipos de violência que a mulher pode sofrer? A gente vê, a gente fala, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente pensa muito na violência física, né? Mas tem outros tipos de violência também que a mulher pode sofrer. Fala um pouquinho desses tipos de violência aí. Você já falou Então, alguma de moral, né? Assim, mas dá uma explanada para a gente aí, para a gente poder por entender. exemplo, muitas mulheres não denunciam seus parceiros porque elas sofrem violência financeira, elas são dependentes financeiramente dos seus parceiros.
Como que uma mulher que tomou um tapa na cara ou está sendo agredida com enforcamento ou verbalmente vai denunciar aquele parceiro que amanhã vai botar o arroz e o feijão no prato dela e do filho? Então, um dos fatores que agravam é a violência financeira. O agressor, ele se torna um chantagista porque ele sabe que ele é o cara que mantém a família. Né? Ele é o Provedor ali, né? pivô, Então é o ele provedor da utiliza família, daquilo ali para poder. do poder financeiro dele para manter a mulher em cativeiro, para manter a mulher submissa às suas vontades. Existem a violência sexual, que se enquadra muito naquele fator da mulher ter que fazer o ato sexual com o marido como obrigação e não por Na prazer hora ou que ele porque ela quiser, né? Às quer. vezes ela não Exato. está afim, né? Às vezes ela não está afim, às vezes aquela posição a incomoda, às vezes ela não quer ceder naquele dia e o cara obriga ela a fazer segurando com mais agressão. E isso é uma forma de violência doméstica. Às vezes o cara acha que no auge do tesão dele, ele vai conter aquela mulher ali, que aquilo ali é só tesão, mas não é. Aquilo ali é uma agressão física, é uma agressão Sim. doméstica e ele pode ser acusado criminalmente pelo ato, caso ela venha Sim. a denunciar. Mas o caminho da denúncia, do ato do estupro, né, dentro de casa, seja ele doméstico, né, no caso da violência doméstica, até a denúncia ele é muito longo, porque a maioria não denuncia. No estudos entre 100 mulheres, o máximo que denuncia é 10%. De 100%, 10% vem a público, 10% são os casos que a gente fica sabendo. E esses outros 90% que a gente não tem acesso, que a gente não fica sabendo, que as mulheres não denunciam, continuam acontecendo. Então, a violência doméstica, ela se enquadra em vários fatores. O financeiro, o psicológico, o marietal, que é esse do sexo sem a vontade, contra a vontade, entre vários outros fatores. Aquele da moral, né? Às vezes ele acaba moralmente com ela, né? Falando coisas para ela que acaba com a autoestima dela também, é um tipo de Pois é, isso é violência, muito né? comum, mestre Zezinho, muito bom você ter tocado nesse assunto, porque isso é muito comum o agressor, ele diminuir a sua parceira. Ele fala que ela é feia, ele fala que ela é gorda, ele fala que ela é velha, ele fala que ela não sabe cozinhar, ele fala que ela não faz nada direito, que ela é burra, que ela não vai ser ninguém sem ele, que se ela largar ele, ela vai morrer de fome, os filhos vão passar fome. Então, o agressor, ele tende a inibir, né, a desencorajar a sua vítima para poder continuar tendo domínio e continuar sendo aquele agressor, aquele cara nojento, aquele cara insuportável. E que muitas vezes, para as pessoas de fora, é um cara maravilhoso. Porque ele domina a sua vítima só no olhar dele. Eu me lembro quando eu não me lembro exatamente a idade que eu tinha, talvez 14, 13 anos, 13 anos e meio, 14 anos de idade, que eu sofria violência doméstica por parte de familiares e o olhar já me deixava com medo. Eu tremia, mestre Zezinho, era de tremer na base, Uhum. sabe? E muitas vezes a menina, né, a garota, a garota agredida, a mulher agredida, ela se sente tão desprotegida, porque quem deveria estar protegendo ela está agredindo, que ela não consegue reagir no futuro com o namorado, com o marido, com o irmão, Existem amigos que batem nas amigas, que às vezes não são casais, mas moram juntos e acontece esse tipo de agressão física e acontece a violência doméstica, né? Porque se você é família, a violência é doméstica. Não importa se vocês moram juntos, se vocês não são um casal de marido e mulher. Entende, mestre? Sim. Passarinho está falando aqui, que é um amigo lá do Macapá, que ele falou isso aí, justamente você falou, tem a Oi, violência mestre Passarinho. psicológica, a verbal, que você também falou. Aqui A já tem um menino, física. o cadê aqui? O marinheiro falou, Karina, fui procurar você no Instagram e achei 4 Karinas Dan. Explica isso aí. Muito famosa, né? Muito famosa. Na verdade, algumas pessoas criam alguns Instagrams fakes
e se passam por nós e acabam ganhando muitos seguidores, porque você vai ali na Wikipédia ou no Google e bota o nome da pessoa, você tem todas as informações. No meu caso, que tenho muitas lutas de MMA, né? Sou uma pessoa que, enquanto eu estive em atividade no MMA, eu fui uma pessoa muito conhecida. E isso acabou que algumas pessoas criaram alguns fakes e algumas contas. Na verdade, eu tenho a minha conta, Karina Dan, sem mais nada, só Karina Dan com 2 M's no final, Karina com C. E existe a Karina Dan Fitness, que é uma marca de roupa de ginásticas que eu tenho em minha fábrica e produz as minhas calças legs, meus biquínis, e enfim. E fora isso, as outras Karina Dan, acho que tem o Tinker Karina Dan, que é de fã. Depois que eu fiz a novela que eu fui convidada para fazer A Força do Querer na Rede Globo, eles criaram esse Tinker Karina Dan, mas não é meu. É um fã-clube que tem. E os outros eu desconheço. Às vezes eu até entro para olhar o que estão fazendo ali. Tem umas fotos bem quentes, tem umas fotos não, mas enfim, eu respeito o trabalho de todo mundo, a admiração de todo mundo. Sou grata pelos fãs que eu tenho e por toda a minha história que eu construí em todo esse tempo. Karina, tem quanto tempo que você hoje não está lutando mais, né? Então, hoje eu sou professora de jiu-jitsu e capoeira, dou aula de jiu-jitsu na América Top Team, já falei da equipe, aqui nos Estados Unidos, e agora me reencontrei de novo na capoeira com relação a grupo. Eu nunca parei de praticar capoeira, Zezinho, que isso fique muito claro. Eu sempre joguei capoeira, sou uma pessoa que se você pode, se aquela música da capoeira, ela realmente é verdade que o bom capoeirista ele tem que rodar, eu sou essa pessoa, porque eu rodei o mundo inteiro e aonde eu fui na minha arte marcial, seja no jiu-jitsu, na capoeira no MMA, no MMA, eu joguei capoeira. Eu joguei capoeira no Japão, eu joguei capoeira na Austrália, eu joguei capoeira na Europa, em vários países da Europa, no Brasil, eu joguei capoeira no Peru, na Costa Rica, no Canadá. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma vivência, eu joguei em vários lugares. Mas eu parei o meu trabalho, eu era professora de capoeira, até a minha corda azul e verde com mestre baiano. E foi quando eu entrei para o MMA, me afastei do grupo e vivi só de MMA. Comecei a viver só de MMA Uhum. e levava a capoeira. Eu entrava nas minhas lutas com música de capoeira, eu fazia apresentação antes da minha luta. A minha entrada era com berimbau, eram com pessoas demonstrando capoeira para as pessoas que estavam assistindo. E eu tinha aquela mania, eu gostava de jogar capoeira. Depois, se eu fosse campeã da luta, eu queria jogar capoeira. Eu queria me Legal. exibir, eu queria mostrar que eu vinha da Uhum, capoeira, uhum. porque eu ganhava aquelas lutas e estava começando a ganhar lutas internacionais e queria mostrar capoeira mesmo. E acabei me afastando de grupos. Nesse meio tempo, eu continuei andando com um grande amigo meu, mestre Feijão, Edberto Feijão, lá de Guarapari. Ele tem um grupo dele, a AG Capoeira, e eu sempre me identifiquei como ser humano com ele. Ele é meu amigo, ele é meu amigo de vida. Deus me abençoa dando bons amigos. E eu seguia o grupo dele e acabei me formando, sendo respeitada por eles, por toda a minha história no MMA, no jiu-jitsu, na capoeira. Eu sempre fui uma garota que eu buscava muito o que eu queria, então eu me destacava muito. Então ele me deu todo esse respeito junto com a Federação Capixaba de Capoeira do Espírito Santo, o grau de mestre. Legal. Então, eu recebi, eu respeito, recebi, tentei ser por um tempo, tentei me identificar com aquilo, mas eu não me identificava, Zezinho. Eu, por mais amor que eu tenha por eles, do grupo AG Capoeira, por mais respeito que eu tenha, aquela não era ainda eu, mestre de capoeira. Não, não era o que Foi eu, uma, que eu. foi uma homenagem que ele fez por tudo que você fez e faz, né? Mas você não conseguiu conceber ainda, né? Eu não consegui receber isso ainda, porque eu me formei no jiu-jitsu, na faixa preta, com pessoas que eu realmente eu queria muito ser faixa preta de jiu-jitsu, eu quero muito ser mestre de capoeira, e eu tenho todo o conhecimento hoje para ser uma faixa preta de jiu-jitsu e para ensinar todo o meu conhecimento. Mas eu sinto que na capoeira ainda falta mais conhecimento para mim. Eu preciso de um pouco mais.
Eu preciso de um pouco mais de tempo para entender mais. Eu sempre fui estudiosa, sou formada em Educação Física, minha monografia na faculdade foi sobre a história da capoeira no Espírito Santo, entre outras coisas, mas eu preciso de mais que isso. Isso é muito legal para o pessoal que está escutando a gente, porque tem a meninada hoje que começa a fazer capoeira e já quer chegar à corda vermelha, já quer Oi, se mestre tornar um Toro, é mestre. uma honra ter você na live, viu? Estava assistindo sua live antes com o mestre Etienne, muito boa, parabéns. Legal. E escutar de você, que é uma campeã, uma vencedora, falar, ó, mas eu preciso de mais ainda. Eu estou galgando isso. É muito legal para o pessoal que está escutando a gente, ver vindo de você, isso é muito legal, muito bacana mesmo. Karina, me fala um negócio. Do seu projeto, do Sou Empoderada, você já teve alguma notícia assim de que deu certo, que resolveu, que protegeu alguma mulher diante de alguma situação? Já teve alguma história assim? Nós temos relatos de algumas mulheres, alguns depoimentos, a gente recebe mensagens inbox e também por e-mail ou telefonemas, né? Nós temos um telefone onde elas possam estar fazendo as denúncias e até entrando em contato com a gente para se orientar de como poder se proteger de um agressor. Nós temos relatos de mulheres que falam que conseguiram chegar ao divórcio e se defenderem, outras mulheres que não acreditavam que existem leis que beneficiam com leis protetivas, onde essa mulher possa estar ganhando tanto aplicativos e botões de emergência, como também a mudança de sua residência para outra cidade, outro estado, e muitas vezes acontece a mudança para outro país, dependendo do caso, se for um caso extremo, por exemplo, um traficante de droga ainda muito no poder, a gente conseguir salvar aquela mulher com os filhos e levar ela para outros países. Eu sempre oriento as minhas clientes, as minhas alunas e as pessoas que curtem meu trabalho a estarem denunciando. Uma salva para você, mestre Etienne. Excelente live sua hoje com o mestre Toro. Obrigada por estar entrando agora. Mestre Etienne do SECAC. E a gente sempre orienta elas a estarem denunciando. O pior, mestre Zezinho, é que elas não denunciam. Elas têm medo da denúncia. A denúncia parece que você vai destruir a vida de quem está tentando destruir a sua vida. E aquele vínculo familiar, aquele vínculo de afeto que você cria com o seu agressor, porque era para ser o seu protetor, né? Muitas vezes faz com que você não denuncie esse cara e te leva à morte. Eu sempre falo para as minhas clientes, nos cursos que eu dou de defesa pessoal, eu uso vários tipos de arte marcial. Eu uso jiu-jitsu, sim, para um tipo de mobilização. Eu uso a capoeira, sim, para um tipo de mobilização com agilidade, que eu preciso ser mais precisa, mais rápida, né? Eu uso o meu porte de arma, talvez se a mulher andar armada, a maneira correta de você atirar num possível agressor. Eu vou virar a câmera um segundo só para você ver um movimento que eu vou fazer para você. Por exemplo, se você tem um porte de arma, se você está com a sua arma pequena, mulher usa arma pequena, se você está com ela no seu bolso, você não precisa levá-la nessa altura para atirar em ninguém. Daqui do seu bolso é daqui, ó. É daqui que você destrava e que vai sair o primeiro disparo. Então, são técnicas que as mulheres precisam procurar pessoas capacitadas, pessoas que estão aptas a estar ensinando técnicas para elas poderem se defender e se livrar ali daquele primeiro momento que é o de atrito, que é o do enforcamento, é o puxão do cabelo, é aquela pegada no seu braço que você tem que saber para onde você vai quebrar a pegada, mestre Zezinho, porque se você quebra a pegada para cima, ó, tá fechada a minha mão, tá um cadeado aqui, então eu tenho abertura onde? Aqui nos meus dedos, é onde eu faço a quebra da pegada. E me afasto, são técnicas, né? Você dá 2, 3 passos para trás e fala, olha, eu não quero briga com você, fica longe de mim. E dali não é entrar em atrito com o agressor. É pernas para que te querem, né? O ditado da vovó, sai correndo e salva a tua vida. Sai gritando fogo, desculpa, eu falei em inglês, mas sai gritando fogo, você dá uma de louca mesmo, sai gritando mesmo, chama o máximo de atenção que você puder para salvar a sua vida naquele momento. Há um momento de você estar chegando em casa, estacionando seu carro, tem um tarado, aquele vizinho, não acha que não tem, Zezinho, porque tem, isso não é nóia da Karina Dan, isso são fatos, né? Isso são dados. É porque quando você tem acesso a esses dados, aí a gente fica mais ligado nisso, né? Isso aí que você está falando, né?
Então você chega ali, a gente tem uma pergunta aqui do Mestre Tiene. Karina, você já precisou usar técnicas de defesa pessoal em uma situação real? Eu já precisei sim, porque eu já fui mais jovem, eu já frequentei boates, eu já frequentei festas, eu já frequentei lugares, carnavais, né, com mais aglomerações, onde tem os engraçadinhos o tempo todo beliscando tua barriga, puxando o teu cabelo e segurando o teu braço. Então eu sempre soube sair, eu sempre fui capoeirista, né, Mestre Tiene? Então, primeiramente, oi, periquito, eu sempre tive muito jogo de cintura. Sempre, eu sempre evitei a briga em público, porque eu comecei a sair no jornal muito cedo. Então, eu sempre evitei a briga pública, porque eu não queria ser manchete de jornal. Eu sempre tive assessoria. Eu nunca fui uma atleta jogada. Ah, aquela ali se vira sozinha. Não, Uhum. o meu início de carreira, quando eu era adolescente, sim, mas depois que eu comecei a entender, o meu irmão é faixa preta, eu venho de uma família de nome na luta, a gente construiu um nome forte. Então, quando eu comecei a frequentar os lugares melhores, onde os playboys, né, os caras eram mais abusados com mulher, eu sempre soube fazer as quebradas corretas, porque o meu irmão me ensinava, eu convivia muito com homem, e também tem o jogo de cintura da capoeira que os meus mestres, o mestre baiano, antes do mestre baiano, o mestre Goiamu me ensinava, e usava tudo isso para conseguir me defender. Sim, mas eu já usei sim, e não foi só uma vez, não. A gente está vendo aqui o Márcio, o Tico está falando que nessa quarentena os casos de violência doméstica aumentaram muito, né, em função de estarem os dois em casa. Então, assim, houve um aumento muito grande dos casos de violência doméstica. Então, o O... número... Pode Pode terminar, falar. mestre, desculpa, eu vou Não, esperar pode você. falar, pode falar, pode falar. Então, o índice de violência doméstica já é alto, independente da quarentena. A quarentena é um leque a mais, é um bracinho a mais que a gente está tendo que enfrentar agora, junto com essa pandemia, né? Então, o fato ali do marido estar mais dentro de casa, da esposa, do parceiro estar mais dentro de casa, a falta de dinheiro, a falta de saber do amanhã, né? Essa incerteza, o estresse todo vem causado mais brigas, mais ocorrências policiais. Mas é um fato interessante, aqui nos Estados Unidos, muitas das ocorrências de violência doméstica que os policiais estão indo atender, quando eles chegam lá, a mulher não quer ir denunciar. Ela já se arrependeu nesse meio Uhum. tempo da polícia chegar. Então, assim, é até um apelo que a gente faz para a gente que trabalha com violência. Se você realmente está sofrendo uma violência doméstica, minha filha, acorda, denuncia esse cara imediatamente. Um empurrão é agressão. É daí para ele acabar com a tua vida. Então, isso é muito grave. Não fica achando que foi só hoje, não, porque amanhã o empurrão vai ser mais forte, vai vir um chute na tua perna, vai vir um puxão A de incidência cabelo. vai aumentando, né, dessas A agressões, vão cada aumentando. momento. Mestre Zezinho, são a cada 2 minutos. Eu não estou falando de 1 hora, a cada dia uma mulher é agredida. É a cada 2 minutos. O Espírito Santo é o terceiro estado com mais índices de agressão no mundo. Contra a mulher, de agressão doméstica contra a mulher. Os índices são altíssimos, a realidade está aí. Porém, o incentivo do governo, as leis ainda não são tão rígidas no Brasil como são aqui no Espírito Santo. Aqui você deu um empurrão, você está ferrado. Mestre, você deu um empurrão na mulher aqui, vai embora. Se você conseguir ir embora, vai embora, porque acabou. Se ela Uhum. provar que você empurrou ela, você está acabado nesse país. Aqui a violência doméstica, eles levam realmente a sério, as denúncias sérias. Mas no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem as leis protetivas, de medidas protetivas, mas a polícia não chega tão rápido, pode demorar horas, e nessas horas a vítima via falecer. Aqui a polícia chega em 2, no máximo 3 minutos. Você Legal. ligou 911, a polícia chegou. Aí no Brasil você liga 180, é um órgão, graças a Deus, sério, que está ajudando demais a violência doméstica, mas precisa de mais incentivo, precisa de mais gente brigando ali, precisa de mais ação. Precisa de mais ação. Das mulheres também serem instruídas, né? Que muitas das vezes essa informação não chega para ela, né? A gente tem, o país é enorme, tem diferença cultural, então às vezes a informação com um pessoal menos privilegiado não chega, né? Então quanto mais gente falando disso, quanto mais gente alertando, menos mulheres
sofrendo dessa violência e menos morte com certeza vai Eu tenho ter. uma pergunta para te fazer, mestre Zezinho. Eu sei que a live é sua, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Em briga de Ó, vai marido e lá. mulher, Ó, em briga peraí, de vamos fazer marido. o seguinte. A Tá, gente vai encerrar aqui a nossa live, que tem 30 segundos. A gente vai retornar daqui a pouco e você me pergunta. tá bom, tá Beleza? bom, tá bom. Ó, o passarinho falou uma coisa bem legal. As marcas da violência na infância ficam bem mais nas meninas, porque muitas das vezes o filho homem acaba por reproduzir esse comportamento, passando a achar isso normal. Muito legal essa. É verdade. As meninas ficam porque ficam com medo de denunciar muitas